Opa, tudo bem? Que bom te ver por aqui. Vamos dar início a mais uma live do Seminário Empresa, do programa do mestrado em Direito. Estamos aqui com uma colega, uma estudiosa sobre o assunto, que é a professora Ítala Brandão. É uma colega, uma pesquisadora, ela é mestranda em Direito pela Universidade Federal, ela é bolsista pelo CNPq e é uma pessoa estudiosa, dedicada, comprometida, que vai trazer justamente o tema empresa, signo marcário, que é as marcas e patentes, e o direito constitucional. Então, assim, é um tema palpitante e desde já agradeço a sua presença aqui nos acompanhando em nossos conteúdos, nos nossos seminários, nos nossos vídeos. E para mim é uma honra muito grande ter Ítala aqui, que é uma colega comprometida com a pesquisa, com os estudos, que eu sei que vai trazer, assim, é claro que 20, 30 minutos é algo bem compacto para você que está nos assistindo, seja empresário, seja empreendedor, seja estudante de direito, ou seja estudante de pós-graduação, mestrado, doutorados. É uma linha de pesquisa assim, frutífera que certamente vai trazer boas somas para a sociedade. Então, com vocês, sem delongas, a colega Ítala Brandão. Obrigado, Ítala. Valeu. Bom, olá a todas as pessoas que nos assistem. Primeiro, muito obrigada ao professor Pedro por essa apresentação. Espero honrar aos atributos que me foram feitos nessa noite. Primeiro, eu entendo por necessidade, antes de iniciar efetivamente na parte mais concreta do tema, eu sinto que temos que retroceder um pouco, entender a importância das identificações de uma empresa. Uma empresa, uma pessoa jurídica, assim como uma pessoa física, ela precisa de um nome, ela precisa ser identificada socialmente. É por via desse nome que ela se projetará a sua personalidade jurídica, que ela se projetará para a sociedade, que ela será reconhecida pelos demais sujeitos, que ela assumirá relações e obrigações. Uma empresa ela pode se identificar por 3 formas: pelo seu nome empresarial, pelo título de estabelecimento e pela marca. O nome empresarial remete àquele registrado na junta comercial, aquele constante nos atos constitutivos de uma empresa. Esse nome, quando registrado, quando devidamente averbado, goza de uma proteção territorial que é adstrita ao estado em que estiver situada a junta. Então, o nome empresarial não possui uma proteção nacional, mas sim estadual. A segunda forma de identificação diz respeito ao título do estabelecimento, ou como mais comumente conhecido na área, ao nome fantasia, ao título do comércio. É aquele nome que o empresário empresta ao seu estabelecimento, à fachada do estabelecimento, vamos colocar de forma mais clara. E o terceiro elemento, que é o ponto central dos meus estudos, é a marca. A marca é um sinal distintivo visualmente perceptível e, quando registrada, goza de uma proteção nacional. Seu registro é feito na autarquia, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Eu elejo... INPI, né? O INPI, né? Isso, justamente, o INPI. Eu elejo, em conformidade com as pesquisas mais atualizadas da área, a marca como o elemento empresarial mais potente de uma empresa. Porque a marca ela vai existir de forma autônoma, independente das vontades ou de manifestações humanas. A marca ela vai se projetar na sociedade, ela vai fluir e perpassar pelos diversos âmbitos, seja os âmbitos físicos ou os âmbitos virtuais. Nós estamos bem incluídos e inseridos nesse ambiente virtual, nas redes sociais, e, de certa forma, a marca vai te identificar e te individualizar nesse meio de propagação. A marca vai carregar a imagem da empresa, carregar a política da empresa, a reputação da empresa. A marca ela atua como um elemento essencial, realmente, assim, de propagação da empresa. Ela assume algumas funções. Primeiro, a principal delas, que é distinguir o produto e individualizar o serviço prestado. Segundo, garantir ao seu titular uma forma de proteger a empresa. Por exemplo, com a marca registrada, o empresário ele goza, em tese, de uma exclusividade sobre esse signo. Então, ao averiguar que uma empresa possui um símbolo que é capaz de causar confusão no consumidor ou, de certa forma, associar a sua empresa, este titular ele pode e deve adotar as providências devidas para proteger o seu empreendimento, para proteger a sua empresa, para proteger o seu negócio, a sua imagem. Eu acho importante relatar também que essa exclusividade ela não é absoluta, mas é de acordo com a atividade desenvolvida pelo titular. Como eu e o professor Pedro comentamos, a marca ela é registrada no INPI.
E ao registrar essa marca, o titular ele deve indicar qual atividade que ele desenvolve ou desenvolverá, qual atividade que essa marca estará vinculada. E essa marca, acaso registrada, será protegida nesse ramo, que é o que chamamos de princípio da especialidade. Então, a exclusividade, ela caminha junto com esse princípio da especialidade. A marca, ela também tem uma função de elidir a concorrência desleal, de coibir, de evitar a concorrência desleal, que é essa apropriação indevida, um parasitismo, quando uma empresa se apoia na imagem consolidada de outra para se firmar no mercado. Então, a marca tem essa função. Passados esses aspectos conceituais e sobre as funções assumidas pela marca, adentremos nos requisitos exigidos para a sua apropriação. Por ser um bem imaterial, a marca é passível de apropriação, de ser apropriada, de ter uma propriedade conferida a outrem. Então, a marca, ela necessariamente precisa ser visual. Pelo ordenamento jurídico brasileiro, a marca precisa ser um símbolo distintivo e visualmente perceptível. Não há viabilidade em registrar, por exemplo, notas de um perfume, notas vocais. Não temos esse escopo jurídico brasileiro para este fim. O cheiro, né? O cheiro, escutar uma nota, né? Mais complicado, Isso. não é isso? Não temos esse espaço para registrar o perfume, Sim. aquele cheiro que gostamos, não Verdade. temos esse espaço jurídico, A infelizmente. melodia, né? Você tem a letra, você pode registrar a letra, mas a melodia, nós não temos isso ainda, né? Não temos ainda. Eu espero que um dia tenhamos, né? Que a gente caminhe junto com a forma internacional, que já tem essas proteções de perfumes, de notas musicais, enfim, aguardo por esse momento. A marca, além de ser visualmente perceptível, ela precisa ser distintiva, justamente porque a sua função principal é individualizar o produto, individualizar o serviço naquele ramo. A ausência de distintividade não implica na inviabilidade do registro, mas tornará a marca fraca. E ao ter uma marca fraca, você fica sujeito a ter uma marca que coexista pacificamente com você. Então, duas marcas muito semelhantes, coexistindo de forma pacífica, justamente porque falta esse caráter de distintividade que lhe é essencial. Então, ao tentar registrar uma marca que carece de distintividade, assume esse risco de coexistir com outras que sejam semelhantes. Quanto à distintividade, nós podemos dividir a marca da seguinte forma. Primeiro, genérica, quando ela é definida por um sinal ou uma expressão que é de uso cotidiano. E eu acho isso extremamente impactante porque a marca, ela se consolida no mercado de tal forma que o seu sinal passa a ser de uso cotidiano na sociedade. Por exemplo, a Gillette. A Gillette é uma marca extremamente consolidada e hoje é um vernáculo extremamente utilizado no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Temos a marca descritiva, que é uma marca que descreve as características do seu produto, do seu serviço, por exemplo, o Bom A. Temos a marca arbitrária, que ela é composta por um símbolo comum, mas que naquele ramo específico ela goza de uma distintividade única. Por exemplo, a maçã mordida para representar telefonia, esses aparelhos telefônicos, aparelhos digitais. Temos a marca fantasia, que é aquela composta por palavras não dicionarizadas, compostas por neologismos ou empréstimos linguísticos. Por exemplo, uma palavra que foi muito disseminada na internet, nas redes sociais, cringe. Hoje é uma marca registrada pela Ambev. Bom, depois de toda essa exposição sobre conceito, sobre função, sobre distintividade, finalmente chegamos nos aspectos constitucionais da marca. Há uma discussão que eu considero muito interessante sobre qual seria o status conferido à marca, qual seria o status constitucional conferido aos elementos da propriedade industrial. A doutrina ela se divide em dois aspectos, que a marca ela pode ser considerada como um elemento de direito fundamental ou que a marca ela é somente considerada um elemento da ordem econômica. Parte da doutrina considera perigoso assimilar os elementos da propriedade industrial como um direito fundamental, por não considerar como possível nivelar tais elementos no mesmo patamar, no mesmo grau que a dignidade humana, por exemplo. A outra parte da doutrina acredita que essa resistência em assumir os elementos da propriedade industrial como direitos fundamentais decorre da compreensão restrita
em compreender que o direito fundamental é somente voltado às pessoas físicas, quando, na verdade, pela nossa Constituição, é voltado às pessoas naturais. Então, abarca tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, cada qual no seu plano de existência. Eu honestamente me filio a essa tese de que há uma distinção entre os direitos fundamentais destinados à pessoa física e os direitos fundamentais destinados à pessoa jurídica, justamente porque ambas necessitam de um básico, e esse básico precisa ser guarnecido constitucionalmente para existir, para operar na sociedade, enquanto a pessoa jurídica ela realmente precisa de uma proteção constitucional para desenvolver a sua atividade empresarial. Então, dessa forma, podemos sim considerar a marca como um elemento passível de receber esse status de direito fundamental, um direito fundamental das pessoas jurídicas. Mas também ela assume essa característica, esse elemento necessário para a ordem econômica, para a regulação da livre iniciativa, para a regulação da livre concorrência. Então, pela doutrina mais especializada, os elementos da propriedade industrial, dentre eles a marca, assume ambos status de direito fundamental e elemento indispensável à ordem econômica. A marca, como comum aos bens que são passíveis de propriedade, bens passíveis de apropriação, precisa atender uma função social. E, neste caso, compreende o seu papel na individualização do produto e na individualização do serviço. Essa seria a primeira e a principal função social de uma marca. A segunda função que ela assume remete ao seu papel comunicacional. Ao passo que a marca se projeta, ela também comunica com os seus consumidores os seus ideais, as ideias, as políticas, toda a trajetória de um empresário pode ser comunicada pela marca. E a marca ela também possui... Algo que muitos pensam que não, né? Muitos pensam que é somente um registro, uma forma de divulgação, mas a marca representa muito mais, como você vem colocando aí, não é verdade? Com certeza. E a marca, ela, principalmente diante da nossa virtualização, tudo tem sido tão virtualizado, tudo tem sido tão propagado de forma tão vulnerável, de certa forma, você precisa de uma proteção mais específica de um elemento que é tão indispensável para a sua empresa. Eu acho que a marca ela foi muito vulgarizada ao longo dos anos e até desprezada mesmo, desprezado o seu papel na atividade empresarial e desprezado o seu papel enquanto elemento indispensável, desprezado o seu papel jurídico, inclusive. Mas a marca, ao meu ver, ela representa muito para uma empresa. Ela vai propagar, ela existe de forma autônoma, ela existe de forma independente. O empresário não precisa atuar para a existência da marca, porque a marca ela vai estar ali, se projetando e permeando por diversos ambientes. A marca ela é um vendedor silencioso, como denomina o professor Lélio De Nicoli. É um vendedor silencioso de todo o empreendimento, de todo o empresário, de toda a trajetória. Bom, professor, honestamente, essas foram as considerações que eu trouxe. Eu pretendi ser objetiva e trazer uma linguagem mais simples, porque eu gostaria de alcançar um público que não necessariamente fosse do campo jurídico, né? Mas que alcançasse o público mais amplo possível. Então, eu espero ter contribuído para o seu canal e para os estudos aqui. Mas, Ítala, assim, eu queria agradecer a sua exposição, claro que concatenar todo esse conhecimento da sua pesquisa em 15, 20 minutos é mais complicado até do que defender um artigo, defender uma dissertação. Eu sei que é mais complicado dar notícia do que você está investigando do que falar assim profundamente nos detalhes, né? Mas assim, eu queria fazer uma pergunta a você, justamente dessa aplicação. Como a gente poderia aplicar os direitos humanos no sentido dos próprios direitos fundamentais sobre as marcas, né? E como isso poderia representar, por exemplo, a cidadania empresarial? Porque você falou da marca como uma representação do viés de cada empresa, da sua performance social. Então, a minha pergunta abraça justamente essas ideias. Como ficaria a aplicação dos direitos humanos, que sejam os direitos fundamentais, e como ficaria essa expressão da cidadania empresarial dentro do signo marcário, como você registrou no início da sua palestra e no início da sua fala, né? Ou seja, das marcas. Como ficaria isso? Beleza. Bom, como eu tinha dito antes, a marca ela representa um direito fundamental da empresa porque identifica a empresa, né?
ela é um elemento indispensável para a personalidade jurídica da empresa. Então, eu vejo essa associação entre a marca e a personalidade jurídica, um direito personalíssimo da própria da empresa, justamente porque é um elemento que identifica, que faz com que a empresa exista no mundo jurídico, né? Porque a marca, claro, há marcas de fato, aquelas marcas que existem no plano de fato, mas não existem ali efetivamente no mundo jurídico, com o registro, com a proteção conferida constitucionalmente, com todas essas proteções derivadas da propriedade, da aquisição da propriedade. Então, há essa associação do direito fundamental em relação à personalidade jurídica. Em relação à cidadania empresarial, eu considero um dos conceitos contemporâneos mais belos do ramo empresarial, justamente porque a gente tira da ideia que a empresa é voltada unicamente ao lucro, mas também que ela tem aplicações na cidadania, que ela pode trazer impactos socialmente. E eu vislumbro que esse é o sentido da cidadania empresarial. E a marca ela vai atuar de forma mais indireta, mais propagando esses ideais. Tranquilo, tranquilo. Hugo está perguntando aqui como é que ele faria realmente para colocar uma marca em registro, né? Ele é microempresário no interior de um estado, não disse qual, mas o quer saber realmente como é que ele pode registrar de forma mais fácil uma marca e ter os benefícios disso. Primeiro, eu indico que ele seja acompanhado por um profissional, né, na área, voltado a dar esse suporte, porque a marca ela não consiste em simplesmente depositar o elemento que o empresário deseja, que o titular deseja, mas também é um processo que envolve um acompanhamento, justamente porque outra pessoa pode se opor e falar assim, ó, Hugo não merece ter a propriedade dessa marca, porque essa marca eu uso há muito tempo, essa marca eu tenho registro, então pode haver uma oposição, que é o que nós podemos chamar de defesa, um terceiro que se opõe ao registro da marca de Hugo, por exemplo, e Hugo precisa estar ciente dessas peculiaridades. Ao haver uma oposição, precisa ter uma manifestação, que tem um despacho, que tem uma decisão passível de recurso ou não. Mas de forma muito simples, a marca ela é depositada no INPI. Esse depósito é feito de forma virtual, na internet, você faz o seu cadastro e vai depositar a imagem, caso haja, que é uma marca figurativa, ou então, se ela for mista, quando for representada por um nome ou por uma imagem, vai indicar que é mista e vai depositar a imagem e vai depositar o nome, vai indicar qual a atividade desenvolvida pelo titular, porque é aquela questão que nós conversamos antes sobre o princípio da especialidade. A marca vai ser exclusiva ao titular de acordo com o ramo da atividade ao qual está vinculada e, a partir daí, depositar. Eu acho interessante também que, ao depositar uma marca, você, principalmente se ela for de imagem, você precisa descrever todos os elementos que caracterizam aquela marca. Por exemplo, o livro de licitações públicas ali atrás do senhor. Caso fôssemos registrar, precisaríamos descrever que possui um fundo verde, que mescla com branco, que tipo da letra, né? O tipo da letra, a imagem de fundo, justamente para poder ampliar essa proteção que é conferida ao titular. Tranquilo, tranquilo. Estamos chegando ao final. Eu queria desde já agradecer a você que está nos acompanhando, a você que possibilitou fazer perguntas aqui. Eu acho que nossa função, Ítala, é justamente trazer aquele que está nos acompanhando, aquele que assiste nossas lives, nossos vídeos, trazer assim, algo de conhecimento que nós aprendemos também, né? Tentar perpetuar esse conhecimento para todos aqueles que têm alguma querência com o assunto, com a temática, e fazer desenvolver a temática para todos, né? Do tema para todos. Mas assim, eu queria agradecer a professora Ítala Brandão pelo seu compromisso, sua dedicação, e a todos vocês que estão assistindo. Então, com vocês, a palavra final. Ítala. Professor, muito obrigada pelo espaço. Mais uma vez, agradeço pelo espaço, pela apresentação, pelas palavras. Eu acho muito gratificante ter um espaço que a gente consiga falar de forma mais objetiva e de forma mais clara. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa que tenta ao máximo fazer com que a linguagem seja acessível, justamente para não ficar muito adstrito somente às pessoas do ramo jurídico, e atender e ampliar essas informações que eu considero imprescindíveis para o público mais amplo possível. Então, muito obrigada por esse espaço, não só a mim,
mas a todos os outros que vieram, a todos os outros que virão, aos vídeos que tem nos seus canais, que eles são extremamente informativos e justamente tem essa linguagem que é muito simples de ser compreendida, e eu acho isso magnífico. Eu agradeço em nome de todos que assistem, que nos assistem, que assistem o seu canal, que estão inscritos pelo seu papel, porque eu acho imprescindível. Beleza, beleza. Valeu, obrigado, Ita. Obrigado a vocês aí. Um forte abraço. Até a próxima, hein?